Será que a sua empresa já atingiu o potencial máximo de performance? Se hoje ela fosse vendida, você conseguiria obter o maior valor possível nesta transação? Para você, empresário, ter uma ideia, em 2024, os fundos de investimento com atuação nacional têm 21 bilhões de reais em caixa para comprar participações em empresas brasileiras. Se, por um lado, o dinheiro não é um problema para os investidores, por outro, encontrar empresas com equity atraente e preparadas para a venda tem sido, sim, um grande desafio. Fique conosco e hoje vamos descobrir como utilizar o equity de maneira estratégica para potencializar o valor da sua empresa e atrair investidores. Quem vai tirar as dúvidas sobre esse tema é Eric Ittner, CEO do Grupo VSH, executivo com mais de 14 anos de experiência em processos de M&A. Seja bem-vindo, Eric. Obrigado, Thaís. Eric, começa explicando para a gente, então, o que é equity. Equity é o acervo patrimonial que o empresário tem, né? Esse volume, esse conjunto de bens e direitos que compõem o ativo. Isso é o equity. E como é que o empresário pode calcular o valor do seu equity? Ele precisa de uma ferramenta que se chama valuation. O valuation é o que vai aferir o equity. Então, a gente quer medir a massa, né? A gente comumente fala de se pesar. A gente vai através de uma balança. Para você aferir temperatura, né? Teu filho está com febre, você tem um termômetro. Eu quero medir meu equity, eu quero aferir o meu equity. É a ferramenta que vai traduzir isso de uma maneira clara para o empresário é o valuation. E, Eric, todo laudo de valuation é igual? Ele tem uma base parecida, né? Que são os métodos internacionalmente aceitos. Em regra, se calcula através de fluxo de caixa descontado, que é você projetar o futuro e trazer a valor presente. Além disso, múltiplo de EBITDA, que é um cálculo que é feito com base no desempenho operacional da companhia. E, além disso, o múltiplo de faturamento, que é algo bastante específico dependendo do setor. Cada setor tem um múltiplo diferente. E assim você se calcula. Isso é o que a gente pode dizer que é comum. O que tem de diferente entre as casas são as premissas, né? Algumas casas de M&A especializadas em fazer valuation acabam adotando critérios e premissas diferentes, algumas mais completas e outras menos completas. O que eu posso falar que é super importante na nossa perspectiva, que é uma casa especializada em valuation para negociações de M&A, é que a gente sempre busca concluir esse laudo de valuation com um direcionamento para esse empresário. Esse direcionamento e esse valuation a gente brinca que é uma bússola. Ele não vai percorrer o caminho pelo empresário, mas ele vai dizer para o empresário para onde ele precisa ir. E a gente acaba trazendo aí esse valor agregado através dos nossos laudos, no sentido do empresário saber quais são os passos, quais são os caminhos, qual a jornada que ele tem que trilhar para atingir esse objetivo da venda da sua companhia. Nós sabemos, Eric, que um grande desejo de todo empresário é fazer o seu negócio crescer. Como é que o equity pode ser utilizado justamente para alavancar o negócio e atrair investidores? Então, o equity vai nos traduzir aonde esse empresário está e para onde ele pode ir, né? Aonde ele pode chegar. Qual é esse crescimento que o negócio pode ter. E aí envolve desde questões macroeconômicas para a gente entender qual o tamanho desse mercado, realmente qual o potencial crescimento, além de estratégias que envolvem marketing e também processo comercial. Acho que esse somatório aí acaba contribuindo para que se tenha o crescimento do equity, para que o ativo seja valorizado e para que se tenha aí uma projeção e uma perspectiva de saída para o empresário. Nos últimos 3 anos, a VSH Partners ouviu mais de 1.500 investidores e mapeou quais são os principais pontos que determinam se uma empresa é ou não atraente para o mercado. Então, Eric, quais são as 3 principais perguntas que os empresários fazem para saber se uma empresa está pronta para receber investimentos e pronta para um processo de M&A? O investidor quer entender qual a estrutura jurídica desse negócio, se existem empresas coligadas que compõem o grupo e como elas operam.
Ele quer entender quem são os principais executivos, porque um ponto sensível para esse investidor é o negócio ter uma dependência muito grande de um determinado executivo, que muitas vezes acaba sendo sócio. E isso não gera valor para a transação, porque se eventualmente acontecer alguma mudança significativa na vida desse executivo, vai impactar o negócio. Então, é uma preocupação do investidor entender esse organograma, entender quem são os executivos e como isso ficará pós-M&A. É um ponto bem sensível. O outro aspecto que é fundamental são os dados financeiros. Ele quer entender, né, como é o DRE, o que compõe esse DRE, qual é a capacidade de geração de caixa desse negócio, o que compõe a receita desse negócio, se eventualmente tem uma dependência maior em relação a determinado cliente, em detrimento de outro, ou se é uma carteira mais pulverizada, quais são as atividades que têm um valor agregado mais alto ou menor, se é aquilo que é transacionado é uma commodity ou é um serviço que tem aí uma margem mais elevada. Então, esses aspectos financeiros são fundamentais. O balanço patrimonial também é fundamental. O investidor quer entender o que compõe esse ativo. E um terceiro elemento que é tão importante quanto é a projeção de crescimento. Qual o potencial de crescimento desse negócio? Olhando para o futuro, para onde esse negócio está indo? Essa empresa está estagnada ou ela está crescendo? A gente brinca que a acomodação é a morte. Então, a partir do momento que você que essa empresa ou que esse empresário ele se acomodou, é o início do fim do negócio. E o investidor olha isso com maus olhos. Ele quer realmente colocar o capital dele aonde se visualize uma oportunidade de multiplicação. Eric, na sua visão, quais são os principais erros que um empresário comete que podem afetar o equity do seu negócio? Na minha opinião, o maior erro é a acomodação. É o empresário acreditar que o negócio chegou no seu ponto ideal e não continuar com o processo de melhoria. E o processo de melhoria ele está intimamente ligado à inovação. E inovação, né, não precisa ser uma tecnologia da NASA, algo que ninguém nunca viu. Às vezes é fazer o básico bem feito, mas numa perspectiva de que, puxa, esse processo eu posso gerar mais eficiência dele. Eu posso melhorar, eu posso questionar isso. E a questão de investimento, né? A companhia, as empresas precisam realmente que alguém esteja pensando em como eu vou alocar esse capital que está girando o negócio de uma maneira mais adequada, mais eficiente, para que no final das contas eu tenha mais resultado, para que através desse resultado eu consiga fazer novos investimentos e a empresa consiga ser perpétua, né? Ela tenha perpetuidade. Então, um erro crasso muito comum e é péssimo é a acomodação. É parar de investir no negócio, parar de inovar, parar de buscar talentos no mercado. Eu acho que é um oxigênio fundamental para que o negócio continue e para que seja atrativo para o investidor. Por outro lado, Eric, agora quais são os principais pilares que o empresário precisa ficar atento no seu dia a dia e que devem ser trabalhados para aumentar o equity de uma empresa? Quais são esses principais pontos aí de atenção? M&A é confiança. É impossível um M&A ser feito sem que se tenha transparência e confiança em relação às informações e aos dados sensíveis da companhia. Então, o primeiro pilar é a governança. Sem governança corporativa, sem processos de tomada de decisão bem definidos, sem ter um financeiro que consiga ter uma análise crítica em relação aos dados, uma contabilidade que tenha um diálogo estreito com o financeiro e o financeiro com o board da empresa, sem esses elementos de transparência e conformidade, o M&A não vai acontecer. Então, acho que o primeiro grande pilar estrutural que o empresário precisa observar é a governança corporativa. Ele tem que ter padrões que sejam realmente aceitáveis e que tragam conforto na negociação. Porque é muito comum
A gente fez centenas de laudos de valuation nos últimos meses, então a gente pode falar com bastante tranquilidade em relação a esse ponto, porque é o conhecimento empírico, é aquilo que a gente visualiza no dia a dia. Quando você vai consolidar os dados, as informações são desconexas. E daí a gente vai tentar entender, tá, mas por que isso aconteceu? Não, porque o contábil está de uma forma, daí aquilo que foi transmitido para a Receita está de outra. O empresário já, através da planilha que ele gerencia o negócio, está olhando de outra e tudo isso não tem convergência. Uhum. E essa falta de convergência gera insegurança para o investidor e isso acaba inviabilizando muitas vezes um processo de M&A, uma venda bem sucedida. Além dessa questão dos processos, outro ponto importante na governança para um processo de M&A é ter estruturas claras de tomada de decisão mesmo, né, no negócio. Quem é que decide, quais são as regras dentro daquela empresa, qual é o norte que é utilizado naquele negócio para uma tomada de decisão que também não cause confusões ao longo da transação. Sem dúvida. Em especial em empresas familiares que talvez seja a realidade aí de mais de 90% das empresas brasileiras. Ter uma clareza em relação à cadeia de comando, quem define o quê, e que isso gere uma grande, realmente, confiança em quem se toma essa decisão. E, além disso, que se tenha mecanismo também de conferir e confirmar se aquilo que foi definido ele está adequado, está em conformidade. Tudo isso é fundamental. Algumas empresas têm, inclusive, processo de auditoria externa. E por que a auditoria tem que ser externa? Justamente para não ter qualquer tipo de conflito de interesse. Então, isso não pode ser uma cortina de fumaça. Tem que ser limpo, tem que ser claro, tem que ter fair. É isso. Qualquer coisa diferente disso não conecta, gera insegurança e na insegurança ninguém aporta capital. Gestão de caixa eficiente também é fundamental para alavancar o equity? Fundamental, porque se você tem, por exemplo, dívidas com custo financeiro muito alto, é muito comum o empresário pegar dinheiro no banco para pagar, por exemplo, folha, para pagar fornecedor, enfim. A dívida por si só ela não é ruim. O problema é a dívida que tem um custo fora da capacidade de pagamento dessa empresa. Isso vai ser mal visto pelo investidor, ele não vai sentir segurança nesse investimento, ele vai dar um passo para trás. Outro ponto que é sensível dentro da perspectiva de caixa. Tem vários empresários pagando mais tributo do que deveriam. E essa má gestão tributária pode estar gerando um custo maior para a companhia. Isso impacta diretamente na eficiência operacional, o que faz com que não se tenha capacidade de investimento e sem capacidade de investimento a empresa também não vai crescer. Esse encontro entre o desembolso de pagamento de fornecedor e o recebimento por parte dos clientes tem que ter um encaixe em relação a isso, tem que ser muito bem negociado esse prazo de pagamento. Então, esse somatório de elementos que impactam diretamente no caixa, eles são fundamentais e o investidor ele fica muito atento a isso. Qualquer empresa do mundo, né, se ela vai por um caminho muito ruim e chega no extremo de quebrar, ela quebra pelo caixa. O mercado financeiro sempre diz que o caixa é rei. Então, no final do dia é isso. Ou você tem o caixa ou não tem. E esse é um ponto sempre sensível que precisa de uma atenção hiper especial por parte desse empresário que está gerindo a empresa. E essa gestão de caixa e gestão do potencial de crescimento da empresa, ela não pode ser vista somente no presente, né? No agora, nas necessidades de hoje. As empresas também que têm um plano de crescimento estruturado, que se preocupam em fazer esse planejamento para o futuro, também são mais bem vistas pelos investidores. Sem dúvidas. Se não tivesse essa perspectiva, esse plano, essa clareza, também sobre a ótica do investidor, ele se torna, infelizmente, um ativo desinteressante. Ninguém vai colocar um volume de capital estruturado, né? A gente está falando de múltiplos milhões, em algo que não tem a possibilidade de multiplicar. A tese de investimento é relativamente simples. Eu coloco o meu capital para que ele multiplique
e através da multiplicação eu tenha no futuro uma posição de saída. Esse é o mercado de M&A. É assim que as coisas funcionam. E aí o empresário ele não pode ser, talvez, ingênuo de acreditar que alguém vai comprar um negócio que é ruim. Alguém vai comprar um negócio que está ladeira abaixo. Por mais que exista aí um mercado de ativo estressado, que ele é pequeno, mas aí é o seguinte, né? Você vai vender algo com potencial de 100 milhões por 10 milhões. Sim. Aí você vai perder muito valor. E o objetivo, no final das contas, é o caminho inverso. O que eu preciso fazer hoje, o que eu tenho que fazer nos próximos meses e o que eu vou executar nos próximos anos para gerar valor, para crescer o meu equity, para que eu tenha uma posição de saída que realmente vá resolver a vida da minha família, que vá gerar aí a possibilidade de eu ir para um investimento mais conservador e, de repente, garantir a minha aposentadoria, que vá garantir, enfim, né, todos os meus projetos pessoais de uma maneira tranquila. Uhum. Então, o foco do empresário tem que ser em gerar valor, crescer o equity e ter uma posição de saída realmente confortável. Bacana. Como eu disse na abertura do programa, em 2024, os fundos de investimento com atuação nacional têm 21 bilhões de reais em caixa para comprar participações em empresas brasileiras. Ou seja, tem um grande volume de dinheiro disponível no mercado, mas infelizmente, nem todas as empresas estão preparadas para esse processo de M&A. Por isso que essa preparação é tão importante, né, Eric? Para que quando se inicia o processo, quando realmente a empresa vai em busca dos investidores, eles enxerguem aquele ativo como um ativo realmente atraente. Tudo na vida que gera um resultado excepcional demanda preparação. É natural. Você vai olhar esporte e atleta de alta performance, ele tem alta performance porque ele se preparou. No mundo dos negócios não é diferente. Se você quer ter um resultado fora do comum, você tem que se preparar para isso. E eu percebo que o empresário médio, né, os empresários de empresas de pequeno para médio porte, eles ainda estão um pouco distantes da realidade do M&A, né, do jogo do equity, que é um jogo maravilhoso, transformador. Ele pode realmente fazer com que essa riqueza, que muitas vezes ela é invisível, ela é imperceptível, ela possa se multiplicar e gerar aí uma posição de saída extraordinária. Mas para isso tem que pagar o preço. E não dá para a gente, entre aspas, tocar o negócio a um estilo Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar e vamos ver como as coisas acontecem. Tudo que esse empresário faz e tudo aquilo que ele vai fazer precisa ser intencional. Ele tem que ter clareza da onde ele está, e para medir aonde ele está, ele precisa do valuation, e para onde ele está indo, que é esse plano estruturado que envolve governança, caixa e essa projeção de crescimento. Para que, ao final de determinado período, ele faça um novo valuation. Para quê? Para medir essa evolução. Porque, infelizmente, pode ser que ele tenha um processo inverso, né? Tenha uma involução na companhia. A gente acompanhou alguns casos em que a empresa valia 100 milhões, caiu para 80 milhões e depois caiu para 60. Por quê? Ao invés dela crescer, ela caiu. E aí uma gestão ativa, uma liderança forte, novos investimentos são fundamentais para que esse empresário realmente mantenha essa perspectiva de crescimento, consiga medir o seu equity e tenha uma posição de saída mais confortável. Eric, você poderia compartilhar conosco algum exemplo de como esse trabalho de preparação feito pela VSH Partners antes do M&A gerou valor para os empresários no fechamento da negociação? A gente tem trabalhado aí um projeto grande que, enfim, né, a gente pode compartilhar um pouco, porque é uma transação pública. Quem comprou é uma empresa, é uma companhia listada na Bolsa, que é o caso da Cresperdi. A Cresperdi foi o maior M&A de moda rotativa infantil do mundo. Então, um case que a gente tem bastante orgulho. E a Cresperdi, quando a gente iniciou o trabalho de preparação, ela tinha um valor. Quando a gente projeta ela para o futuro e vai lá para a posição de saída, é esse valor 150% a mais. E quando a gente coloca isso em múltiplos milhões, a gente está falando de uma capacidade de geração de valor
um valor agregado espetacular, excepcional. Então, eu acho que é super bacana ter essa oportunidade para compartilhar com o empresário, no sentido de que é possível multiplicar valor, é possível multiplicar riqueza, mas tem que pagar esse preço. E tudo está intimamente ligado a esses 3 pilares que a gente compartilhou nesse episódio do podcast, que é a governança. Então, a gente reestruturou a Cresperdia, a gente criou o conselho de administração, a gente criou uma holding, a gente transformou ela numa sociedade anônima. Então, tiveram uma série de passos e atos para que ela conseguisse ter mais transparência nos dados, mais clareza nas informações. Foi reestruturado o financeiro, foi contratado um diretor financeiro, um CFO, para que se tenha um processo interno de reporte dos dados financeiros para a companhia que comprou. Então, todo esse somatório ele é fundamental. Além disso, né, a questão do crescimento. A empresa inaugura novas unidades todas as semanas. Então, tem uma estratégia comercial, uma estratégia de marketing, tem um setor operacional inaugurando todas essas lojas que funciona todas as semanas. A gente sempre está crescendo. Por quê? Se eu não crescer, o investidor não tem interesse. Então, é uma condição precedente, é uma condição básica, uma condição preliminar você ter essa perspectiva de crescimento. Então, esse é um case real, a gente está trabalhando, a gente fica junto até 2028. E a etapa preliminar, o closing e essa etapa posterior foi o que permitiu e que vai permitir com que essa riqueza se multiplique. Perfeito. Eric, muito obrigada pela sua participação no VSHcast de hoje. Muito obrigado pela oportunidade. O VSHcast de hoje fica por aqui. Se você quer saber mais sobre como aumentar o valor da sua empresa e prepará-la para um processo de M&A, acompanhe as nossas redes sociais. A gente se vê na semana que vem. Até lá.